de completude em nós, eu fico assim pensando. Aí tem um louvor que eu gosto muito de escutar, e ele diz assim: se eu não tenho tudo, é porque tudo de mim eu não te dei. Aí eu fico assim, que lugar é esse? De completude. Que eu preciso chegar de maneira que eu não sinta mais falta de nada. Se eu tiver um carro, tudo bem. Se eu tiver uma casa, está tudo bem. Se eu prosperar, está tudo bem. Que lugar é esse que eu preciso chegar? É quando eu preciso entregar verdadeiramente a minha vida nas mãos dele. Deixar de hipocrisia. A gente precisa fazer como Maria, que soube dar valor à presença de Jesus, porque foi ignorada por muitos que estavam ali, mas não estavam com o coração e a alma aberto para estar na presença de Jesus. Mas Maria chegou e ela pegou o seu guento e derramou diante de Jesus, porque ela disse: se isso aqui é o melhor que eu tenho, é aqui que eu quero depositar. É aos pés dele. Então nós precisamos compreender isso. Como nós precisamos chegar nesse lugar e ter essa atitude de Maria, de se derramar na presença dele, de colocar nele toda a nossa ansiedade. A Bíblia diz que os povos antigos, eles tinham esse costume, principalmente as mulheres, para guardar esse perfume que era caríssimo da época, mas elas não podiam comprar em grandes quantidades, então elas compravam de pouquinho porque era muito caro. E elas se preparavam para um momento especial, o momento do casamento. Às vezes era uma herança, era algo que elas queriam guardar para o futuro. Eu acredito que Maria estava guardando para um momento assim. Mas a partir do momento que ela vê Jesus, Jesus está ali. E ela diz: não, eu preciso colocar diante dele o melhor que eu tenho. Então ela coloca diante dele, e não foi só um pouquinho, porque ela poderia dizer: vou colocar só um pouquinho, o resto eu guardo. Ela depositou tudo, porque Deus não aceita nada pela metade. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, porque ele quer tudo. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele colocou tudo diante de Deus, sofreu tudo o que tinha que sofrer por amor do evangelho. E muitas das vezes, quando a gente sente uma carinha feia de alguém, Jesus, faça justiça, porque alguém me olhou com cara feia. A prova chega dentro de casa, porque a gente sabe que Deus, ele nos prova e ele nos aperfeiçoa dessa maneira, justamente porque ele conhece cada tipo de barro que tem aqui. Ele sabe quem é cada um. Ele sabe o que cada um merece, a porção que cada um tem que tomar. Então ele tem as suas maneiras de tratar conosco. Mas às vezes a gente se acha tão importante e não atenta para isso. Mas o apóstolo Paulo, ele fez diferente. Ele disse: eu morro agora pela causa de Cristo. E quando a gente começa a ver a história dele, tudo que ele passou, cada tribulação que ele viveu, era uma oportunidade para ele pregar o evangelho. Era uma oportunidade para Cristo aparecer na vida de pecadores que precisavam ouvir, que precisavam do testemunho do apóstolo Paulo. Mas ele quis viver o evangelho. Então nós precisamos atentar-nos para isso, valorizar essa presença, a presença gloriosa do Espírito Santo. Sair da superfície e ir para o profundo. A gente precisa entrar no profundo de Deus. E esses tempos eu tenho pensado, parece que eu estou com a cabeça assim de qualquer coisa.
qualquer momento vai acontecer alguma coisa no espiritual de Deus. E não é tempo da gente ficar cocheando de dois pensamentos, procurando coisas aqui. Precisamos entrar no profundo de Deus, viver o verdadeiro evangelho,